Olá, estudantes da segunda série no ensino médio. Sou o professor Roberto Falcione. Nesse vídeo vamos discutir um pouco, um tema extremamente importante, os africanos que vieram ao Brasil. Quem são? Suas origens. São os africanos. Mas quais africanos? Quais etnias? Quais povos? Como assim, professor? Tinham vários povos? Sim. Bora lá? Embarque nessa aventura? Eu vou apresentar para vocês o primeiro slide. Bom, então tem para a gente retomar aqui um pouquinho sobre a relação de trabalho que predominou no Brasil nesse período colonial. Como diz o outro, essa imagem é para desenhar para a gente entender, né? Enfim, tá bem claro para nós aqui a cana-de-açúcar. E por que a escravidão africana? Então ela tem alguns motivos que no início a mão de obra era indígena e foi substituída pela mão de obra africana. Questões culturais, a alta mortalidade da população indígena, imagine uma imunidade de povos indígenas do Brasil não acostumados com vírus, com doenças trazidas pelos portugueses para a América. O domínio, o conhecimento africano do beneficiamento da cana-de-açúcar, né, no melaço, na caldeira, no mestre ali da produção, isso também ajudou muito. E a oposição dos jesuítas à escravidão indígena, né, que eles também eram contrários e tinha inclusive alguns conflitos que ocorreram, né, inclusive na região de Santa Catarina, Paraná, atual, né? Grandes lucros gerados com o tráfico negreiro, um comércio riquíssimo com a escravidão de africanos trazidas para o Brasil e vendidos nos mercados de escravizados, nos leilões de escravos do Brasil. Imagine que 4,9, quase 5 milhões de africanos vieram ao Brasil como escravizados. Era um único povo? Era um único grupo africano para o Brasil? Quem eram esses africanos, afinal de contas? As regiões de origem desses 5 milhões de africanos estão divididas da seguinte maneira: uma África Ocidental, 10%, um centro-oeste africano, os angolanos, principal grupo de etnia, região Angola, né, melhor dizendo, várias etnias com 73%, e sudeste africano com 17%. Agora observe esse mapa que deixa claro para nós a vinda deles. Olhe lá. Então, a parte em amarelo, de Cabo Verde, São Jorge da Minas, os principais portos que então vinham os africanos, a costa de escravos. O Congo, né? A região aqui do que nós podemos chamar de Angola, uma rota angolana, que vinham então de Salvador para o Rio de Janeiro. E também de Mombasa, que faziam esse contorno do sul da África, passando pelo Cabo da Boa Esperança e vinham para o Rio de Janeiro. Nós temos então esses africanos da costa ocidental que vieram da costa da Mina, que são dessa região aqui em amarelo. Então nós temos aqui várias etnias, que eram sudaneses, gegês, alçás, achantes, fulas, mandingas e malês. Duas curiosidades. Malês, inclusive, era uma etnia, um povo africano de religião islâmica predominante. Acredite, imagine. Nós temos que imaginar que o mundo está conectado, que a África está do lado ali do Oriente Médio, não é mesmo? Da região atual da Arábia Saudita, que logo após o século VII, logo após a morte de Maomé, os califas começam toda uma expansão territorial, passando pelo norte da África e levando a cultura, levando a religião, né, islâmica, muçulmana, para a África, o que acaba convertendo muitos africanos ao islamismo, e inclusive o reino dos malês, inclusive o império, né, do Mali, o reino do Mali, que vai ter também de predominância uma civilização extraordinária na África. Aqui fica muito prático para nós, aqui fica bem claro para nós, melhor dizendo, várias etnias africanas. Os povos da região do Congo vieram muitos povos dessa rota angolana, que tinha origem comum e falavam línguas banto, como Kikongo, Kimbundu, Umbundu, que influenciaram inclusive o português no Brasil. Ok? Neste vídeo, falamos sobre a origem dos africanos, deixamos claro que não se trata de um único povo africano, e sim vários povos africanos com suas etnias, com suas culturas diferentes inclusive. Espero que tenham gostado. Até breve!